Mas a grande verdade é: quem prega espinho não pode andar descalço. Como é que alguém vai cobrar santificação do povo se os mesmos vivem em práticas pecaminosas? Como é que a igreja vai dar exemplo se a cada dia que passa é crente sonegando impostos? É crente, aleluia, mentindo para comprar alguma coisa. Olha, eu trabalho em tal lugar, eu ganho tanto, e na verdade não trabalha em lugar nenhum, não ganha o tanto que falou que ganha, mas só para mentir, para tentar comprar. Aí depois que compra, ainda vem para a igreja: eu quero contar o testemunho, Deus me deu uma bênção. Irmão, Deus não precisa, aleluia, de mentirinha de ninguém, de falsificação de contra-cheque de ninguém. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa e pronto. Ele tira da onde não tem e dá, Ele abre onde está fechado e faz. Deus não necessita. Olha, durante essa pandemia, você ligava a TV e os repórteres, na boca deles, estava tudo dando errado. Ninguém ia conseguir comprar 1 quilo de carne pelos próximos 15 anos. Você ligava a TV, dava até medo de assistir a TV. Durante essa pandemia, que para eles o país estava em miséria, estava tudo dando errado, o povo estava tudo passando fome. Aí você chegava na igreja, via tudo ao contrário. Os crentes bem vestidos, né? Os crentes bem arrumados. Os crentes contando testemunho que Deus tirou do aluguel, que Deus deu um carro, que Deus abençoou, que Deus abriu uma porta e outra. Aí a gente fica assim: meu Deus, aleluia, mesmo durante a pandemia o Senhor está abençoando as pessoas. E olha que nós vimos decretos para que se fechasse tudo, né? Fechou bar, fechou restaurante, fechou aeroporto, fechou fronteira, fechou praças, fechou ambientes de trabalho. Mas o céu permaneceu aberto. É por isso que os crentes continuaram sendo abençoados. Então entendam uma coisa: Deus não depende do que está acontecendo no mundo para abençoar alguém. Deus não depende de nada. Eu não preciso falsificar nada. Eu preciso crer que Ele vai abrir a porta e me dar. Se vence com a verdade. Aleluia. Mas tem crente que gosta de uma mentirinha. Tem crente que gosta é até estranho. Os crentes que são viciados nesses realities, aonde é a depravação exposta, a imoralidade exposta. E tem crente que perde até culto para não perder a final do seu realityzinho preferido, da sua novelinha imoral preferida. Aí depois cantamos: ó Deus, derrama teu poder. Como é que Deus vai derramar poder? Aleluia. Se a Bíblia diz: não porás coisas más diante de seus olhos. Aleluia. Enquanto a igreja se voltar para o erro, aleluia, nós não teremos o mover de Deus em nosso meio. Eu estava vendo esse suposto avivamento que está acontecendo no país dos Estados Unidos. É interessante, o pregador pregava uma mensagem muito forte contra o pecado, e o temor de Deus caiu sobre o povo. As pessoas começaram a confessar seus pecados, quebrantadas, começaram a orar, e durou 1 dia, durou 2, e já está mais de 6 dias, um culto sem parar, e a glória de Deus tomando de conta do povo. Eu creio que isso é um avivamento, e eu tenho falado com Jesus: Jesus, se tu está fazendo lá, faz no Brasil também, aviva o Brasil também. Mas a grande verdade é que não existe avivamento sem arrependimento. Hoje é mais interessante eu viver os meus belos prazeres do que eu viver a vontade de Deus. Você pode olhar, antigamente a gente tratava de pecados, aleluia, como sensualidade, aleluia, só na vida das mulheres. As mulheres são tendenciosas a serem mais vaidosas, mas hoje você vê homem com calça que ele pegou emprestado
emprestado da irmã para usar. É um espírito de sensualidade no meio das igrejas, rapazes sensuais, moças sensuais. Mas a ordem hoje é: santifiquem, ó igreja, porque Deus quer limpar, porque se Deus limpar a casa, Ele traz um avivamento para o meio dela. Santifiquem, arranquem a imundícia de dentro do templo, porque olha o que eles fizeram. Oh glória! Primeiro, eles fecharam as portas. Eles fecharam as portas do alpendre. Ou seja, se eles fecham as portas, ninguém pode entrar. Se ninguém pode entrar, não vai ter manifestação de poder de Deus. E eu ando preocupado. É claro que isso aqui se tratava da liturgia do templo de antigamente, pastor Alan. Mas quando eu olho para isso, eu vejo o tanto que a Bíblia, ela é viva e se identifica com os nossos dias. Porque primeiro, fecharam as portas. E nós estamos vendo nos dias de hoje igrejas que nos dias de congresso, aonde era para estar com as portas abertas para os pecadores, eles estão fechando as portas. Tem cultos que a entrada está sendo cobrada. Estão cobrando a entrada de culto, mas no dia do juízo, oh glória, aquela alma que não foi porque a entrada era paga, a porta do templo estava fechada, porque desde que eu me entendo por crente, se faz congresso, primórdia, ganhar almas. Segundo, Jesus encheu os jovens para um grande propósito e celebrar o avivamento que está tendo na igreja. Mas de um tempo para cá não é mais assim. A intenção é ganhar dinheiro, fecham as portas, cobram ingressos caríssimos, mas cada alma que era para estar em um culto durante esse carnaval e não está, porque fecharam as portas, cobraram a entrada, e essas almas se perderem no dia do juízo, Deus vai requerer cada uma. Então eles fecharam as portas, apagaram as luzes. Aleluia. Olha outro fator que se identifica tanto com a igreja moderna, porque a moda das igrejas hoje é o quê? Apagar as luzes, colocar um jogo de fumaça, colocar uma batida de funk com a letrinha falando de Jesus e a galera rebolando até o chão, e é quadrilha junina nas igrejas. Rap gospel, funk gospel, uma baladeira gospel só. Tem culto que parece mais o Rock in Rio do que um culto, e fica ali, mas quando saem dali, voltam para as mesmas vidas depravadas, para as mesmas vidas imorais. Aleluia, porque hoje o importante é agitar. Não, a gente faz isso é para atrair os jovens. Jesus nunca fez isso para atrair jovens. Jesus pregava o evangelho e vinha ter com ele anciões, vinha ter com ele doutores, vinha ter com ele indoutos, vinha ter com eles homens, vinha ter com ele mulheres, vinha ter com eles jovens, e até as crianças eram atraídas pela mensagem de Jesus. Nós não precisamos dessa palhaçada de apagar as luzes, fazer uma máquina de fumaça, imitar os shows mundanos, não. Nós precisamos dobrar o joelho e orar e pregar o evangelho genuíno. Assim nós teremos salvação de alma. Glória. Eles apagaram as luzes, não queimaram incenso. Davi vai dizer que suba a minha oração perante o Senhor como incenso. Se eles não queimam incenso, eles não oram mais, eles não clamam mais. Porque é legal viver de campanha em campanha. Eu não preciso mais orar. É só eu ir nas campanhas com a minha fotinha, levando foto para lá, levando foto para cá. Se não tem profeta lá nas campanhas, eu procuro uma live na internet, aonde vai ter profeta lá revelando o que eu quero. É só fazer um pix de R$100 para ele e tá tudo ok. Aí o pastor pede ajuda para um trabalho missionário, não tenho, não dou.
pastor, não posso, mas para receber uma falsa profecia, paga até 100, 200 reais. É o público que nós estamos vendo nas igrejas brasileiras. Eu cansei de terminar culto e alguém vir pedir oração para mim, e eu fazer uma oração: Deus abençoa, abre o céu, manda anjo, arcanjo, querubim, serafim, aquela oração de fogo. A pessoa, porque eu não disse lá, balá, nem assim diz o Senhor, saiu de fininho, arrodeou a fila e foi procurar o outro, porque queria ouvir uma profecia. Aí você encontra esse povo aí desviado. Desviou por quê? Ah, Deus falou e não se cumpriu. Que Deus? Não foi Deus, foi a sua ganância por ouvir uma profecia. Quando Deus quer falar contigo, Ele fala no banheiro, no avião, no carro, no meio da rua. Quando Deus quer falar, Ele fala e ponto final. Ninguém impede o agir de Deus. Mas parece que não é mais legal orar, né? Quando eu aceitei a Jesus, primeira vez que eu fui ao monte, a moça que me ganhou para Jesus orou 2h30 de joelho, e eu orei junto. Dobramos o joelho, os jovens tudo da igreja. Eu pensei na minha mente: antes dela eu não levanto, eu não vou orar menos que uma mulher. Só que eu não sabia quem é que comanda o círculo de oração na igreja, pastor. Não tinha noção. Se eu soubesse, eu não tinha feito esse pensamento machista na minha mente. Aí quando ela terminou de orar, eu levantei e falei: é isso mesmo, Jesus, eu creio. As pernas doendo, mas eu aprendi a orar, porque o crente resolve as coisas orando. De que adianta bater boca? De que adianta ficar postando indiretinhas em redes sociais? Nós não precisamos disso. A igreja rompe orando, a igreja vence orando, mas os círculos de oração estão ficando cada vez mais vazios. Os cultos de oração estão ficando cada vez mais vazios. Agora faz o culto da revelação para tu ver, não cabe de gente. Faz o culto das modinhas aí para ver, não cabe de gente. Mas quando se trata de orar, de buscar, não é só 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas orar que é bom, são poucas as pessoas que querem orar, porque se acostumaram a viver de oração dos outros. Mas a Bíblia diz que quando Jesus expirou na cruz, o véu do templo se rasgou. Se o véu do templo se rasgou, dobre o seu joelho, que o céu está aberto para você também. Aleluia. Não viva na carência, na dependência da oração dos outros. É óbvio. Não sou louco, não sou fanático, extremista, a ponto de dizer que eu não preciso que alguém ore por mim. Eu preciso. Tem momento que eu não dou conta de orar. Tem momento que você não vai dar conta de orar. E posso pedir oração para alguém? Deve. Nós somos um corpo. Nós precisamos um membro um dos outros. Mas nós não podemos não orar de maneira nenhuma. Porque se a igreja não orar, ela fracassa. Quando você começa a orar, você para de pecar. Quando você para de orar, você começa a pecar. Essa é a realidade. Não existe nada. Eu me lembro quando eu fui batizado nas águas de Águas Lindas. Irmão, quando eu baixei lá, que eu subi, rapaz, eu me senti tão leve. Eu fiquei pensando: nossa, eu aprontei tanto na minha vida, mas agora eu estou livre de toda culpa. E eu fiquei tão feliz. E eu vivi o que Martinho Lutero viveu. Ele disse assim: quando eu pensei que o velho homem tinha sido sepultado nas águas do batismo, eu descobri que o infeliz sabia nadar. Você sai da água do batismo, irmão, você se sente um anjo. Só que o tempo passa, você se depara com a carne gritando, com inclinamento para o erro. Aí é uma briga, uma batalha. Só que eu aprendi que não existe nada depois do batismo que nos faça sentir tão puro quando você levanta de uma hora de oração, irmão. Você sai dali feliz.
você sai dali fortalecido. É por isso que o diabo não quer que nós oremos, porque ele sabe que quando a gente ora, a gente não demonstra fortaleza. Nossa, aquele crente ora demais, como ele é forte. Não, não é isso. Aquele crente ora demais é porque ele é fraco. Ajoelhe lá perto dele para você ver. Ele vai estar lá: Deus, me ajuda a vencer o adultério, me ajuda a vencer a prostituição, me ajuda a vencer o inferno, me ajuda a vencer minha carne, me ajuda a vencer a mentira. Arranca de mim tudo que não presta. Quanto mais eu oro, mais eu derramo minha fraqueza diante de Deus, e Ele se revela forte diante de nós, porque a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Quem é forte é Deus na nossa vida. Nós somos fracos, mas quando nos ajoelhamos, Ele se faz forte na nossa vida, e as maiores batalhas são vencidas em oração. Pensa, olha só para você entender o poder da oração. Aceitar Jesus, né? Eu estou até preocupado, pastor Alain, porque na época do Senhor, na minha época, quando a gente aceitava Jesus, nós vivíamos o primeiro amor. E eu não estou vendo isso nos novos convertidos de hoje. Eu não estou vendo isso. Quando alguém aceitava Jesus, ele virava um fanático religioso.